Olá, olá, crocheteiros e crocheteiras. Sejam todos bem-vindos a este canal Mary Tejidos. Eu sou a Mary e é um prazer para mim compartilhar com vocês um novo tutorial para a aula de hoje. E a pedido de muitos de vocês, vamos trabalhar o passo a passo detalhado deste modelo tipo bolsa em tamanho médio. Vejam aqui todos os detalhes. Olhem que linda! É uma bolsa feita com ponto cesta, que combina ponto baixo e ponto baixo alongado. É uma bolsa que está na moda, muito bonita, fácil de fazer e com um acabamento profissional. Vamos fazer a base bem estruturada com ponto baixo. Também vamos trabalhar a alça com esse lindo detalhe dourado no centro. Olhem que linda! Faz com que a bolsa fique com um visual diferente. Vou mostrar para vocês como ela fica espaçosa por dentro. Olhem todo esse espaço. E olhem como fazemos o fechamento da bolsa. É uma bolsa com fechamento em mandarina. Vejam que linda. Te convido a me acompanhar até o final da aula. Que aproveite o processo tanto quanto eu e coloque em prática. Se for assim, não esqueça de deixar um joinha e fazer um comentário como forma de agradecimento. Isso nos ajuda no crescimento do canal e também me motiva a continuar compartilhando com vocês um novo tutorial toda semana. E se vocês são novos por aqui, não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações para que o YouTube avise sempre que postarmos um novo vídeo tutorial. Não esqueçam também de compartilhar esse conteúdo em todas as suas redes sociais, para que a nossa comunidade continue crescendo e possamos alcançar pessoas que estejam interessadas em aprender essa arte maravilhosa. Vamos agora para a lista de materiais, seguida do passo a passo. Vamos trabalhar com os seguintes materiais. Os ferragens e acessórios você pode adquirir na sua loja online, seus insumos. Na descrição deste vídeo, vou deixar o link para a página de compras deles. Tenho tesoura, 2 mosquetões de 2 centímetros de diâmetro, fita métrica, 4 marcadores de ponto, 45 centímetros de corrente. Essa é de 20 por 12 milímetros. E vamos usá-la para a alça curta. 4 contas ou bolinhas douradas, uma plaquinha personalizada com o nome do canal. Esta é opcional e tem 1,5 cm de altura por 4 centímetros de comprimento, 80 centímetros de corrente. Esta tem 9 milímetros por 12 milímetros, agulha de tricô de 6 milímetros. Esta será a nossa agulha principal, agulha de tricô de 3,5 milímetros. Vamos usá-la para esconder os fios. Vou trabalhar com trapilho pluma extra com licra. Este é da Polos Insumo e vem em um tom de uva escuro. Olhem que tom bonito. Ele tem um fio de 3 centímetros de largura e ao puxar, ele reduz até 5 milímetros. O novelo vem em apresentação de 1 quilo. Não vamos usar tudo. Na descrição do vídeo, deixo a quantidade exata de material que vamos usar neste projeto. E se você tiver interesse em adquirir esse material lindo, na descrição do vídeo eu deixo o link para a página de compras deles. Antes de começar, vou mostrar o material para vocês. Olhem como ele estica bastante. Tem o fio de 3 centímetros de largura. E na hora de recolher, ele fica com 5 milímetros. Olha como ele recolhe direitinho. Vou trabalhar com a agulha de 6 milímetros. E na hora de fazer o teste da agulha, colocamos sobre a agulha e devemos notar que a pontinha ou que o trapilho não ultrapasse a pontinha. Olhem como fica. Aqui vou trabalhar alguns pontos que não vão ficar nem muito apertados, nem muito soltos. Caso o fio de malha, ao fazer esse teste, ultrapasse a ponta da agulha, isso significa que meus pontos vão ficar apertados e, se o fio de malha ficar assim, significa que os pontos vão ficar soltos. Então, é importante, ao começar o trabalho, fazer esse teste para saber se o fio de malha pode ser trabalhado com a agulha que temos em mãos. Vocês escolhem quais técnicas vão aplicar, dependendo da peça que vão trabalhar. Começamos trabalhando na base, que vamos fazer com pontos baixos. Começamos com um ponto baixíssimo,
Seguramos a agulha com a pontinha para baixo e giramos sobre o fio de malha. E deve ficar assim. A orelhinha fica na agulha e aqui ajustamos a base da orelhinha. Laçamos e passamos por dentro dela. Aqui, olha, puxamos a ponta curta do fio e ela se ajusta. E aqui está nosso primeiro ponto. Então agora, vamos trabalhar correntinhas. Vamos fazer um total de 28 correntinhas. Temos a laçadinha na agulha, pegamos o fio e passamos por dentro dela. Laçadinha na agulha, pegamos o fio e deslizamos. Dessa forma, vamos trabalhar as correntinhas até chegar na número 28. Completei as 28 correntinhas. Confiram, por favor. Elas têm um comprimento de 23 centímetros. Agora vamos trabalhar a primeira carreira. Vamos fazer essa carreira em ponto baixo e vamos passar a agulha no centro da segunda correntinha, porque a primeira será o nosso ponto de altura. Isso significa que estaremos trabalhando na correntinha número 27. Passamos a agulha no centro, pegando a laçada de cima, e aqui vamos fazer pontos baixos. No centro da próxima correntinha. Aqui. Passamos a agulha no centro da segunda. Pegamos a laçada, damos altura até o nível da argolinha que temos na agulha. Pegamos a laçada novamente e passamos pelas duas. Aqui fazemos nosso primeiro ponto baixo. Estamos no centro da próxima. Pegamos a laçada, damos altura, pegamos a laçada novamente e passamos pelas duas. Passamos pelo centro da próxima. Assim os pontos vão ficando. Vamos trabalhar dessa forma, ponto baixo no centro de cada correntinha, até chegar aqui na penúltima. Chegamos na penúltima correntinha. Aqui na última, vamos trabalhar aumentos, agora para dar a forma ovalada à base. Mas antes de continuar, se você quiser fazer a base maior, vai trabalhar mais correntinhas no início. Nós fizemos 28. Você pode fazer 30, 32, 34, vai depender do comprimento que você quiser dar à base. Os aumentos você vai fazer do mesmo jeito, como eu vou te explicar. Não precisa fazer nenhuma modificação aí. É só fazer a base mais longa, trabalhando mais correntinhas no início. Passamos a agulha no centro da próxima correntinha. E fazemos aqui um ponto baixo. E aqui na última, vamos fazer um aumento de 3 pontos. Passamos a agulha 3 vezes aqui no centro da correntinha. Passamos a agulha e fazemos aqui o primeiro ponto do aumento. Nesse ponto, vamos colocar um marcador para saber que é aí que começa. Passamos a agulha novamente. Damos altura e fazemos aqui o segundo ponto. Novamente. E completamos aqui o terceiro ponto. Então, vejam que aqui temos o aumento de 3 pontos. 1, 2 e 3. E já o canto, vejam que vai tomando a forma ovalada. Neste último ponto, vamos colocar um marcador para saber que aí termina o aumento. Desse lado, vamos trabalhar ponto baixo. E aqui podemos notar que restam 2 alças. Aqui vemos a primeira e aqui embaixo está a segunda. Se girarmos a peça, podemos vê-las melhor. Aqui está a segunda alça e aqui a primeira. Vamos passar a agulha por baixo das duas. E aqui deste lado vai ficar um pontinho bem na frente do outro. Aqui passamos a agulha por baixo das 2 primeiras meadas.
Damos altura e fazemos um ponto baixo. Por baixo das duas seguintes. E olhem aqui como fica o ponto que está embaixo. E vejam que o de cima fica bem na frente. Olhem. Passamos por baixo das duas seguintes e fazemos um ponto baixo. Aqui. Então, dessa forma, vamos continuar trabalhando os pontos, um por baixo das duas alças, até chegar aqui nesse último ponto. Chegamos aos dois últimos pontos. Aqui no penúltimo, passamos a agulha por baixo das duas alças. E fazemos um ponto baixo. Aqui no último, vamos trabalhar aumentos, como fizemos deste lado. Vamos completar aqui os 3 pontos. Então, passamos aqui por baixo das duas alças. Veja que aqui está a primeira. E aqui, a segunda. Aqui vamos fazer um ponto. Colocamos um marcador aqui. E para completar os 3 pontos, este vamos fazer aqui. Vejam que aqui temos a primeira correntinha deste lado. Aqui, introduzimos a agulha sob a correntinha. E aqui, vamos fazer o segundo ponto do aumento. Passamos novamente e fazemos aqui o terceiro ponto do aumento. Mary, por que estamos fazendo isso aqui? Porque vamos continuar trabalhando a base e toda a peça de forma contínua. O que isso significa? Que não vamos fazer nenhum fechamento de volta. Então aqui, vejam que temos 1, 2 e 3 e nesse último colocamos o marcador. Com esse último ponto, finalizamos a primeira volta da base e vejam como fica. Aqui trabalhamos um total de 56 pontos. Fizemos um aumento de 3 pontos em cada canto e no centro, depois dos marcadores ou antes dos marcadores, aqui na parte de cima e deste lado, trabalhamos 25 pontos. Verifiquem, por favor, quando terminarem uma carreira, vão organizando os pontos para já ir dando forma à base. Aqui é normal que tenda a enrolar um pouco. Mary, é que a base fica enroladinha, parece torta para mim. Esse processo sempre vai acontecer e isso é normal de acontecer. Se vocês não querem que a base fique assim, devem fazer os pontos frouxos, ou seja, os pontos mais soltos, e isso tiraria a estrutura da bolsa. Então, para que a bolsa fique estruturada, eu preciso fazer uma base com os pontos bem apertadinhos assim. E desse jeito, a base sempre vai enrolar no começo. Então, o que precisa ser feito é sempre, ao terminar, ir organizando, ajeitando, e à medida que formos subindo a peça, a base vai se ajeitando sozinha. Agora vamos trabalhar a segunda volta, e como vamos fazer de forma contínua, vamos passar a agulha por baixo da próxima correntinha e aqui vamos fazer o primeiro ponto da segunda volta. Passamos a agulha por baixo da correntinha inteira. E aqui fazemos um ponto baixo. Colocamos aqui um marcador para saber que aqui começa a segunda carreira. Passamos a agulha por baixo da próxima correntinha e fazemos um ponto baixo. Completei os pontos deste lado, trabalhei aqui um total de 25 pontos, chegamos aqui no ponto onde está o marcador. Aqui, vamos trabalhar aumentos e vamos fazer um aumento de 2 pontos em cada ponto. Isso significa que aqui vamos fazer 2, 2 e 2, para um total de 6 pontos. Retiramos o marcador. Passamos a agulha e fazemos aqui 2 pontos. 1, passamos novamente. E 2.
Passamos a agulha sob a próxima correntinha. E fazemos aqui 2 pontos. Aqui no próximo marcador, retiramos. E fazemos aqui 2 pontos. Passamos novamente e fazemos aqui o segundo. Completamos aqui os aumentos deste lado. Trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Vamos fazer agora ponto baixo, embaixo de cada correntinha, até chegar aqui no ponto onde está o marcador. Aqui vocês devem completar um total de 25 pontos. Cheguei ao ponto onde está o marcador e completei deste lado os 25 pontos baixos. Vamos trabalhar aqui o aumento. Retiramos o marcador, fazemos aqui 2 pontos. E 2. Aumento no ponto seguinte. E 2. E aqui, no último, retiramos o marcador. Fazemos aqui 2 pontos. E 2. Completamos o aumento deste lado com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E com isso, finalizamos a última carreira de aumento da base, ou seja, completamos a segunda carreira com um total de 62 pontos. Verifiquem, por favor, no centro de cada lado. Antes dos aumentos, continuamos trabalhando 25 pontos e em cada canto trabalhamos 6 e 6 pontos. Acomodem muito bem os pontos aqui. Assim ficou a base. Vou passar as medidas para vocês. A base de comprimento ficou com 32 centímetros e de largura 5 centímetros. Com a ajuda da agulha menor, vamos esconder o fio que sobrou por baixo dos pontos. Ao finalizar, na pontinha, aqui embaixo, vocês vão colocar um pingo de silicone. Ou podem fazer uma costura simples com agulha e linha para evitar que o fio escape depois. Cortamos o excesso e escondemos a pontinha. Já temos nossa base pronta. Vamos começar a subir o corpo da bolsa e essa primeira carreira vamos fazer com pontos baixos, sem aumento. Começamos a primeira carreira de subida, tiramos aqui o marcador, passamos por baixo da correntinha e fazemos um ponto baixo. Colocamos novamente o marcador nesse ponto para saber que aí começa a carreira. Passamos por baixo da próxima correntinha e fazemos um ponto baixo. Ponto baixo na próxima. Chegamos aos pontos de aumento. Aqui vamos trabalhar um ponto embaixo de cada correntinha. Quando terminarem esses pontos, vocês vão notar que a peça já vai tomando forma para cima. Olhem como foi se formando desse lado. Agora vamos continuar trabalhando um ponto embaixo de cada correntinha. Até chegar aqui nas duas últimas, completei os pontos, vamos trabalhar aqui os 2 últimos. E quero que prestem muita atenção, porque depois dessa volta, vamos começar com o padrão de pontos. E esse é conhecido como ponto cesta. Então, o que eu quero explicar? Para trabalhar o ponto cesta, devemos fazê-lo com um número ímpar de pontos. E aqui na base, temos um total de 62 pontos. O que isso quer dizer? Que esse número de pontos é par.
Então, vamos transformar o número par em um número ímpar. E isso vamos fazer somente aqui, ao finalizar a primeira volta de subida. Passamos a agulha por baixo da primeira correntinha, laçamos o fio, não vamos fechar, passamos a agulha novamente por baixo da próxima correntinha. Laçamos o fio. Aqui temos 3 alcinhas e a agulha. Laçamos o fio e vamos passar por todas, fazendo aqui uma diminuição. O que isso quer dizer? Que na primeira carreira de subida não finalizamos com 62 pontos, e sim com 61 pontos. Verifiquem, por favor. Finalizamos a primeira carreira de subida e aqui podemos ver nos cantos que a peça já vai ficando mais fechada. Aqui trabalhamos um total de 61 pontos, fazendo uma diminuição nos 2 últimos pontos. Não se esqueçam de ajeitar a carreira antes de começar a próxima. Agora vamos trabalhar na segunda carreira e aqui vamos começar com o padrão de pontos, conhecido como ponto cesta. Esse ponto consiste em combinar 2 pontos, ponto baixo e ponto baixo alongado. Retiramos aqui o marcador e passamos a agulha. Vejam que aqui temos a correntinha completa no centro, pegando a alça de cima. Aí vamos fazer um ponto baixo e o próximo ponto vamos fazer na base do ponto. Aqui. Então vamos combinar ponto baixo. Podemos chamar de curto aqui no centro da correntinha e ponto baixo longo na base do ponto. Ponto baixo curto no centro da correntinha e ponto baixo longo na base do ponto. Passamos a agulha no centro da correntinha, pegando a laçada de cima, laçamos o fio e fazemos aqui. Ponto baixo, colocamos o marcador novamente nesse ponto. Fazemos o próximo ponto na base. O próximo, passamos pelo centro da correntinha. O próximo, vamos para a base do ponto. Ajustamos o ponto no centro da correntinha. E o seguinte na base do ponto. Damos altura até a orelhinha, que é a agulha de crochê, e fechamos aqui. Olhem como esse ponto fica lindo. Vamos continuar aqui combinando os 2 pontos por toda a borda da base, até chegar aqui nos 2 últimos pontos. Vamos fazer aqui os 2 últimos pontos. Viu que aqui finalizamos com ponto baixo no próximo ponto alto. Aqui, o próximo ponto no centro, um ponto baixo. E com esse finalizamos essa volta. E aqui eu mostro para vocês como fica o padrão dos pontos. Olha que bonito. Para que o ponto fique assim, bem organizado, tentem manter o fio desenrolado e deem a altura sempre no nível da orelhinha que está na agulha. Aqui, finalizamos a segunda carreira com 61 pontos. Aqui, vamos começar agora a terceira carreira e eu mostro para vocês como a sequência de pontos se encaixa perfeitamente. Vejam que, aqui no último ponto, fizemos um ponto baixo e aqui onde está o marcador, devemos começar com um ponto alto. Assim, vamos intercalando os pontos. Isso significa que onde fizemos um ponto baixo,
em cima devemos fazer um ponto alto, e onde fizemos um ponto alto, em cima devemos fazer um ponto baixo. Aqui onde está o marcador, começamos a carreira com um ponto baixo. Então, essa próxima carreira, devemos começar com um ponto alto. Passando a agulha aqui na base do ponto. E onde está o ponto alto? Vamos fazer em cima, no centro da correntinha, um ponto baixo. Onde o ponto baixo, nós vamos para a base. E fazemos aqui um ponto alto. No seguinte, onde o ponto alto, em cima, fazemos ponto baixo. Retiramos o marcador. Começamos a sequência aqui. Vejam que temos um ponto curto. Passamos na base desse ponto, bem aqui embaixo. Ajustamos bem aqui desse lado. Pegamos a laçada, damos altura no nível da orelhinha que está na agulha, pegamos a laçada e fechamos. Ponto longo, colocamos aqui novamente o marcador. No ponto seguinte, vejam que é ponto longo. Passamos pelo centro da correntinha e fazemos ponto baixo. No próximo ponto baixo, aí fazemos um ponto longo. Passamos na base e ganhamos altitude. Olhem, lá vamos nós, combinando a sequência de pontos. Aqui, ponto curto. No seguinte ponto longo, ponto curto. Ponto longo, onde fizemos ponto curto na volta anterior. Vamos para a base. Pegamos a laçada, vamos tentar manter a laçada sempre bem organizada. Onde fazemos ponto longo, passamos pelo centro da correntinha e fazemos um ponto baixo. Vejam, assim fica a sequência. Vamos continuar trabalhando ponto longo, ponto baixo, ponto longo, ponto baixo. Vamos nos guiar pela carreira anterior. Ponto longo, ponto baixo, ponto longo, ponto baixo. Por toda a borda da peça. Até chegar aqui aos dois últimos pontos antes do marcador. Cheguei aos dois últimos pontos antes do marcador. Veja que aqui eu fiz um ponto alto e aqui no seguinte temos ponto alto. Isso quer dizer que em cima desse ponto eu vou fazer um ponto baixo. Passo a agulha no centro da correntinha. Pego uma laçada e faço ponto baixo. No seguinte, que é o último, vamos fazer ponto alto. Veja que finalizamos essa carreira com ponto alto. E para iniciar a próxima seguindo a sequência, já vamos começar com ponto baixo. Veja como a sequência fecha direitinho. Sempre que você terminar uma carreira, confira se trabalhou certinho a sequência e se não ficou com dois pontinhos iguais juntos. Veja que aqui estão perfeitas. Veja como ficam os pontos. Vamos abrir a próxima carreira. Retiramos o marcador. Temos ponto longo. Fazemos aqui o primeiro com ponto curto. Passamos no centro da correntinha. Fazemos ponto baixo. Colocamos aqui novamente o marcador. Seguimos a sequência. Ponto curto. Em cima fazemos ponto alto, passamos na base do ponto. Pegamos a laçada, damos altura e aqui fechamos. No seguinte, que é ponto alto, fazemos ponto baixo. No seguinte, ponto alto. No seguinte, ponto baixo.
Esta é a ordem que seguiremos. Trabalhamos ponto baixo, ponto alto por toda a borda, até chegar aqui no ponto onde está o marcador. Sempre que terminar uma carreira, verifique se você está com a sequência correta antes de começar a próxima. E esse é todo o processo que vamos realizar. Vamos trabalhar de forma contínua, ou seja, em espiral, até chegar à altura desejada. Vou continuar trabalhando e já te mostro quantas voltas e até que altura vou finalizar a peça. Terminei a altura da bolsa. Vejam como os pontos ficam visíveis. Aqui podemos notar que todos estão do mesmo tamanho e o fio bem organizado. Aqui na parte de trás, vejam como fica e a base, vejam que começou toda torta, mas à medida que vamos subindo, ela já vai tomando forma. Trabalhei um total de 20 voltas. Vou mostrar aqui como vocês vão identificar. Nós nos posicionamos na primeira volta de subida, que foi a de ponto baixo, e vamos começar a contar em forma de zigue-zague. Lembrem-se que aqui tem uma volta em cima da outra, então contamos aqui, olhem onde está o ponto baixo. 1, ponto alto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Vamos trabalhar os dois últimos pontos e, para finalizar, vamos fazer uma volta com ponto baixíssimo. Mas antes, quero responder uma das perguntas mais frequentes que me fizeram no canal, que é: como resolver isso? Vejam que, ao trabalhar, o fio tende a enrolar desse jeito. Então, o que eu faço? Isso sempre vai acontecer. Vocês precisam ter muita paciência e vão pegar o fio que vem do novelo, organizem e estiquem, organizem desse jeito. Vão desenrolando, eu faço assim. Vocês devem estar se perguntando, Mary, por quê? Isso acontece quando o fio vai se desenrolando do novelo, ou seja, à medida que vamos puxando o fio do novelo, ele vai saindo assim, todo enroladinho. Então aqui, a solução mais rápida para mim é ir levando toda essa rosquinha para baixo, ir esticando. Olhem que aqui temos toda a rosquinha, então o que vamos fazer? Vamos esticar e levantar a peça. Olhem aqui, desse jeito, e ela vai girando. Aí vai girando até que as rosquinhas desapareçam todas do fio. Vejam como o fio fica desenrolado e pronto para continuar trabalhando. Esse processo pode ser repetido quantas vezes forem necessárias. Voltamos aqui nos dois últimos pontos. Vejam que aqui fizemos ponto baixo, passamos na base desse ponto e trabalhamos ponto alto. No último ponto, fazemos ponto alto, passamos no centro da correntinha e fazemos ponto baixo. Aqui onde está o marcador, retiramos, passamos a agulha no centro da correntinha. E aqui começamos ponto baixíssimo. Aqui vocês podem colocar um marcador. Sabemos que aqui já começamos os pontos baixíssimos, passamos pelo centro da próxima correntinha, laçamos o fio. Vejam que temos duas alcinhas na agulha. Deslizamos a primeira dentro da que já estava. Passamos pelo centro da próxima. E aqui deslizamos o centro da próxima. Aqui não vamos ajustar muitos pontos. Vamos dar a altura no nível da orelhinha que temos na agulha de crochê. Olhem como os pontos baixíssimos estão ficando. Vamos continuar trabalhando um ponto baixíssimo no centro de cada correntinha, por toda a borda, até chegar aqui no ponto antes do marcador. Completei os pontos baixíssimos e chegamos aqui no ponto que está antes do marcador. Passamos a agulha no centro dessa correntinha e fazemos um ponto baixíssimo. Aqui vamos fazer o fechamento da carreira. Cortamos o fio, tiramos o fio
e vamos fazer o fechamento simulando uma correntinha. O que vamos fazer? Passamos a agulha de ladinho. Olhem que aqui está o ponto onde estamos fazendo o fechamento, que é onde está o marcador. Passamos para a próxima correntinha e passamos a agulha por baixo de toda a correntinha. Retiramos o marcador deste lado. Pegamos a laçada, colocamos na agulha e levamos para trás. Vamos passar a agulha agora no centro da última correntinha, de trás para frente. Aqui deve sair no centro. Pegamos a laçada reservada e levamos para trás. E aqui acomodamos muito bem essa laçada, sempre tentando fazer com que essa correntinha que formamos fique do mesmo tamanho das outras. Então, aqui na parte interna, vamos passar a laçada por baixo dessa lombadinha. Olhem como fica o fechamento. Ajustamos bem direitinho. E vamos esconder a sobra da linha por baixo dos pontos. Assim, ficou o fechamento com a carreira de ponto baixíssimo. Olhem aqui a correntinha que fizemos. E assim ficam os pontos. Agora vou passar as medidas finais. De altura, colocando aqui a primeira volta de subida. A peça ficou com 22,5 centímetros. De largura, 32 centímetros. Se você está se perguntando, Mary, posso fazer esse projeto em outro material? Claro que você pode. Você pode usar o que tiver disponível. Pode ser cordão de seda, cordão PIP, fio de macramê. Veja que o projeto original é feito em vinil e nós adaptamos o processo para o trapilho. Aqui, o importante que você deve levar em conta é que as medidas vão variar dependendo da espessura do material. Vou te contar o segredo que eu uso para adaptar o material e o tamanho, que tenho certeza que ninguém te contou em outros tutoriais. O segredo está em levar em conta o formato da bolsa. Veja que essa tem formato retangular. Então, com base nisso, eu posso adaptar o tamanho e o material. Por quê? Porque se eu quiser a bolsa menor, faço a quantidade de pontos necessária, levando em conta que o formato sempre deve terminar retangular, para que ao fechar, a bolsa se pareça ao máximo com a original. Por quê? Porque aqui o importante da peça é que o comprimento seja maior que a altura da bolsa. Então, levando em conta essas proporções, eu posso adaptar o tamanho da bolsa ou trabalhar com outro material. Agora vamos colocar o cordão com o qual vamos fechar a boca da nossa bolsa. E aqui quero aproveitar para mostrar para vocês como a bolsa fica espaçosa por dentro. Olha só como ela tem um espaço muito bom. Então agora vamos pegar a peça. E ajeitamos dessa forma e ajeitamos. Aqui desde a base, para que os pontinhos fiquem retos, um na frente do outro. Aqui, o que vamos fazer? Vamos colocar um marcador no ponto que fica no canto e outro no ponto no canto deste lado. Já terminei de colocar os marcadores. Depois do primeiro marcador, contando esse ponto, até o ponto onde está o segundo marcador. Aqui temos 30 pontos. E contando o ponto, depois de onde está o segundo marcador, deste lado até este marcador, temos 31 pontos. Lembrem-se que nós trabalhamos a peça com 61 pontos, que é um número ímpar. Vamos cortar 2 fios de 120 centímetros de comprimento cada um, que ao dividir em 2 partes, devemos ter 60 e 60 centímetros. Pegamos uma agulha de tapeçaria para a costura, passamos o fio, nos posicionamos aqui embaixo do ponto onde está o marcador. Vejam que é um ponto longo, e esse fio vamos passar, onde estão os pontos baixos, não nos pontos deslizados. Vou passar a agulha na base do ponto baixo. Aqui, e vou contar 6 pontos, e no ponto número 7, eu tiro a agulha. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E no 7, tiramos a agulha.
Olhem que é no meio desses 2 pontos, e aqui deixamos 6 pontos livres. Conto 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e no 7º ponto, passo a agulha para dentro. Conto 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Deste lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Levo a agulha para dentro. E aqui, olhem que temos o placar em cima de um ponto longo. Vou puxar o fio. Aqui, embaixo do marcador do ponto longo, eu puxo o fio desse lado. Vejam que agora vamos enfiar a outra ponta aqui. Desse lado, passamos a agulha onde está o ponto baixo, entre o ponto baixo e o ponto alto. Depois, contamos 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no 7º ponto, a gente tira a agulha. Voltamos aqui com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no 7º ponto, passamos a agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no ponto 7, voltamos. Repetimos deste lado. Também ponto 7. Passamos a agulha. Tiramos aqui. Vejam, aqui está o marcador. Passamos aqui para este lado. Ponto longo bem ao ladinho. Aqui. Então aqui, Mary, quantos pontos eu devo deixar de espaço? Eu deixei 6. Dependendo do tamanho, você pode deixar 5, pode deixar 4, pode deixar 7. Já depende da superfície, da quantidade de pontos que você tiver. Você sempre deve entrar desse lado, deixando um espaço mínimo de 3 ou 4 pontos. E aqui deve sair, deixando no meio 1 ou 2 pontos. Vamos colocar a próxima meada e a ideia é que cada uma termine em lados opostos. Veja que esta terminou deste lado e esta que vamos colocar agora deve terminar aqui. Então começamos passando aqui onde terminou a anterior. Vamos passar a agulha. Vejam que aqui temos o ponto longo embaixo do marcador. Deste lado, ponto curto, ponto curto. Passamos a agulha onde está o ponto curto. E aqui deste lado, deixando aqui esses 3 pontos, como fizemos do outro lado. Aqui o próximo passo é muito simples, porque o que vamos fazer é passar a agulha de volta. Onde está o fio anterior? Passamos. Onde está o próximo fio? Voltamos onde está o próximo. Passamos aqui onde está o próximo fio. E aqui vamos sair. Temos aqui o fio deste lado. Aqui onde está o ponto longo. No meio do ponto longo. E o ponto curto. Ali. Já temos o fio deste lado. Vamos repetir o processo com a próxima. Passamos aqui onde está o próximo marcador. Contamos 1, 2 no terceiro. Levamos o fio para dentro. Aqui passamos onde está o fio, aqui deste lado, repetindo o processo anterior. E puxamos o fio novamente. Vejam que aqui temos o ponto longo. Neste ponto, já colocamos os cordões.
Aqui fechamos. E olha como fica. O comprimento, vou cortar aqui um pouquinho mais embaixo. Agora vamos colocar as bolinhas aqui nas pontinhas dos fios. E aqui vamos fazer esse tipo de nozinho. Passamos 1, 2 e 3. Aqui, muito bem. Cortamos. Voltamos aqui para o nozinho. E passamos o fio 3 vezes dentro do círculo. 1, 2 e 3. Aqui ajustamos e cortamos o excesso. Vamos fazer a alça. Ela vai ser curta e vou usar a corrente de 45 centímetros. Vejam que essa tem os elos grandes. Vou trabalhar com a agulha de 4,5 para que os pontos fiquem bem ajustados. E se quiserem fazer a alça maior, então devem aumentar o tamanho da corrente. Passamos a agulha no centro da corrente. Pegamos o fio, deixando um pedacinho para esconder embaixo dos pontos. E fechamos. Passamos a agulha novamente. Pegamos a meada. Temos 2 alcinhas na agulha, pegamos a meada e passamos pelas 2. Fizemos aqui nosso primeiro ponto baixo. Passamos a agulha novamente no centro da corrente. E fazemos ponto baixo. Aqui na próxima corrente, vamos fazer 2 pontos. Passamos a agulha. Fazemos o primeiro. Passamos a agulha novamente. E fazemos aqui o segundo ponto. Fazemos 2 pontos na próxima sequência. E 2. Assim vai ficando. E vejam que o processo é muito simples. Vamos continuar trabalhando 2 pontos no centro de cada elo até chegar aqui no último. E aqui temos um total de 30 correntinhas. Já cheguei à última correntinha. Aqui vamos fazer um aumento de 5 pontos. Dois. 3. 4. E 5. Passamos para a próxima e fazemos 2 pontos. Para a próxima. Continuamos trabalhando deste lado, 2 pontos em cada elo, até chegar aqui no último, onde vou mostrar para vocês como fazer o fechamento. Chegamos à última corrente, vamos completar deste lado o aumento. Aqui já temos os 2 pontos que foram os primeiros. Vamos fazer 2 pontos e o ponto número 5 vai se formar no momento de fazer o fechamento da volta. Antes de fazer esse processo, verifiquem que tenham feito 2 pontos em cada correntinha, sem faltar nenhum. Então, passamos a agulha
e fazemos aqui o primeiro ponto. Passamos novamente, fazemos o segundo e aqui vamos cortar o fio. Tiramos e fazemos o fechamento. Passamos a agulha por baixo da primeira correntinha, de trás para frente. Pegamos o fio e levamos para trás. Passamos a agulha no centro da última correntinha, passando também por baixo da alça, que está na parte de trás. Veja que sai do centro. Pegue a meada reservada, leve para trás. E aqui, ajustam a corrente. Realizamos aqui os 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. E essa linha vamos esconder com muito cuidado embaixo dos pontos. Já temos a alça pronta, vou mostrar para vocês o resultado final. Olhem que linda! Como fica na parte de trás. Eu adoro esse tipo de alça porque é bem resistente e não cede com o peso da bolsa. Olhem como ela é firme. Vou passar as medidas para vocês terem uma referência. De comprimento. Terminou com 46 centímetros. De largura, 3 centímetros. Vamos colocar agora as argolas. Nós nos posicionamos nos últimos 3 pontos. 1, 2 e 3. Passamos por baixo do segundo. Olhem, 1 e 2. E aqui deste lado, também vamos passar por baixo da segunda. 1 e 2. Deixamos essa corrente livre. Então, passamos aqui por baixo desta. Arrumamos aqui muito bem. E repetimos o processo. Desse lado, vamos colocar a maçaneta. Vocês devem se certificar de que o lado direito fique para cima. E nos posicionamos aqui desse lado, onde estão os fios. Abrimos aqui um pouquinho. Olhem, aqui está o ponto longo e os 2 pontos baixos. Então, passamos aí. A argola. Assim ficou a alça, já colocada. Os fios eu passei dentro da argola. Desse lado também, vejam como fica. Agora vamos pôr a corrente. Colocamos também a plaquinha. Vou posicioná-la na terceira fileira. 1, 2 e 3. Fecho aqui as perninhas na parte interna. Completamos todo o processo da bolsa. Ela ficou pesando 590 gramas. É uma bolsa de tamanho médio, com proporções muito boas. E o resultado, olha como ficou lindo, todos os detalhes, ficou muito bonita. As medidas são as mesmas que eu te passei quando aumentei a altura da peça. E na descrição vou deixar todos os detalhes. Obrigada por me acompanhar até o final da aula. Espero que você tenha aproveitado todo o processo e que coloque em prática. Se for assim, por favor, não esqueça de deixar um joinha e fazer um comentário como forma de agradecimento. Nos vemos em um próximo tutorial. Deus abençoe vocês. Tchau!